esse medo, essa sensação que o pior está chegando, vai embora hoje. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Sim, Davi escreve um salmo explicando o poder de confiar em Deus. E algumas perguntas a gente tem que fazer para a gente mesmo. Sim, eu confio em Deus. Do que eu terei medo? Sim, eu confio em Deus. O que pode me assustar? E eu já vi muitas pessoas apontando o dedo para as outras pessoas dizendo: você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você não teria essa reação. Você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você não estaria chorando agora. Sim, nós fomos acostumados com uma fé bonita, uma fé autoritária, uma fé de bater os pés no chão, murchar a barriga, estufar o peito e dizer: Satanás, saia. Mas aqui Davi está dizendo: eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. A palavra temor vem de pavor, vem de uma situação que não aconteceu ainda, mas eu estou com medo que aconteça. Uma situação que ainda não é real, mas a minha alma tem um temor. Qual é o temor? Se acontecer, eu vou ficar mal. Se acontecer, eu vou ter perdas. Se acontecer, eu vou sofrer. Então eu tenho medo. Então Davi começa a descortinar o Salmo 34, no versículo 4, dizendo: eu tinha uma perturbação. Eu estava imaginando que o pior ia acontecer. Eu clamei ao Senhor, e quando Ele me respondeu, quando Ele respondeu a minha oração, aquela perturbação que estava na minha alma, aquele temor, aquele medo de que não pode acontecer, simplesmente foi embora. Sim, eu quero falar desse momento determinante, que um Deus que responde o clamor de alguém que está atormentado, um Deus que responde o clamor de alguém que está temeroso, e quando a resposta desse Deus vem, o temor que está dentro de nós, ele simplesmente se dissipa. E não necessariamente Deus resolveu o problema, não necessariamente mudou alguma coisa fora de mim, simplesmente a resposta deste Deus ao meu clamor me livra de todos os meus temores. Eu creio nesse Deus, e você? Eu creio nesse Deus, e você? Eu creio em um Deus que, mesmo com um coração cheio de temores, mesmo tendo uma alma melancólica, pensamentos de desgraça, enquanto eu buscava ao Senhor, Ele diz: eu busquei, Ele se revelou a mim, Ele respondeu, e o temor foi embora. Na verdade, o versículo 4 fala sobre uma busca, mesmo com uma alma aflita. Quando a gente lê o versículo 1 do Salmo 34, eu fiquei me perguntando hoje: quem é que bendiz o Senhor todo o tempo? Quem é que faz 3 horas de oração todo dia? Quem é que todos os dias? Será que tem alguém aqui que todos os dias ouve 5, 6 sermões? Pode ser que tenha, mas a maioria de nós não tem, não se identifica com o versículo 1, 2 e 3. Parece que o versículo 1, 2 e 3 meio que está meio desconectado da nossa realidade. Porém, se nós entendermos o contexto do Salmo 34, nós vamos entender que a nossa fé não vai impedir a gente de sentir medo. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, ao contrário, ela é poderosa, mas ela funciona apesar dos medos. E eu louvo a Deus, não porque Ele me priva dos medos, mas porque Ele me ouve. Eu louvo a Deus, não porque Ele me priva das dificuldades, não, muitas vezes Ele não me priva, mas Ele me ouve. E eu quero que você levante a sua mão e diga como Davi hoje, fala: levanta a sua mão, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e os meus temores foram embora. Por que os temores foram embora? Porque Ele falou comigo, porque Ele me respondeu.
Nada funciona, mas Ele me ouve. Nada dá certo, mas Ele me ouve. E eu quero falar sobre uma fé que não é bonita, uma fé feia, uma fé diferente das fés pregadas, das fés que fazem as pessoas se tornarem crentes biônicos, supersônicos, admirados, que fazem pessoas ficarem recebendo pessoas em casa e profetizando como se Deus levantasse iluminados. Mas eu sirvo um Deus que, apesar do meu coração estar cheio de temores, se eu clamo a Ele, Ele me responde. É mais ou menos o que Paulo fala em Romanos 8:26. Apóstolo Paulo vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Sabe o que o Paulo está falando? Você pode estar tão temeroso que faltam palavras na sua boca, você pode estar tão temeroso que você não saiba o que falar, mas o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza sabe que tem momentos que eu estou tão temeroso que a minha fé não é poderosa, a minha fé não tem uma espada poderosa de fogo, a minha fé não tem um discurso pronto, eu não consegui ouvir 15 louvores hoje, eu não consegui ler 15 versículos da Bíblia hoje, eu não consegui orar 3 horas hoje, mas a Bíblia diz que apesar de um coração temeroso, aquele que clama ao Senhor, mesmo sem as palavras corretas, mesmo sem as palavras certas, esse Espírito toma posse destas palavras que nem foram ditas, e ele geme ao lado do Pai, intercedendo por aqueles que clamam. Levanta sua mão para cá. Você pode estar quebrado, você pode estar em estado de choque, mas eu quero anunciar que Deus é capaz de ouvir a sua oração, responder o seu clamor, e esse temor, esse medo, essa sensação que o pior está chegando, vai embora hoje. Você já falou com a Alexa? Você já falou com a Siri? Então você sabe falar com Deus. Alexa, Siri, Jesus, Deus da minha vida, estou com o coração quebrado, minha fé não é bonita.